quais foram os melhores animes de abril que ficaram no seu top 10. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí. E como a temporada de abril já passou e a grande maioria dos animes lançados nela já finalizaram, ou talvez todos até já tenham finalizados, venho aqui deixar a minha lista com o top 10 melhores animes lançados em abril. Aqueles que eu realmente curti mais, que eu não perdi um episódio, e ainda vou colocar um extra no final que depois vocês vão entender o porquê. Como sempre, para facilitar a sua vida e você já deixar aquele like maravilhoso logo no início, eu vou deixar na descrição do vídeo em qual site não oficial ou streaming você vai poder ver cada uma dessas obras. Além disso, deixe aí nos comentários quais foram os animes que você mais curtiu de abril, pelo menos aí o seu top 3. Começando pelo Ninja Tokoroshia no Futarigurashi, esse anime que foi uma grande surpresa na temporada pra mim, porque ele é uma comédia e eu gosto ali mais ou menos de comédia, mas esse aqui eu adorei. Na realidade, ele é só um slice of life com uma pegada bem bobinha, onde tem uma Kunoichi que acaba fugindo da sua vila, porque lá tinha regras muito rígidas e ela queria conhecer a vida comum na cidade. Aí vão outras ninjas atrás dela pra apagá-la, até que a garota encontra e faz amizade com uma assassina profissional que tem um grande problema / defeito nos seus trabalhos, onde ela não consegue se desfazer dos corpos e as demais ferramentas dos crimes de uma forma decente. Só que a garota ninja fugitiva, ela tem a incrível habilidade de transformar o que ela quiser em folha. E as duas começam a basicamente morar juntas, onde uma fornece casa e comida e a outra ajuda a apagar as evidências. A questão é que durante a rotina do dia a dia delas, entre o trabalho, de se livrar dos corpos, se proteger das ninjas que ficam vindo uma atrás da outra para infernizar as duas, o contato delas é que é engraçado, porque a ninja é meio ingênua, beirando um burrinha, tentando entender como funciona, por exemplo, os eletrodomésticos, falando tudo que vem na cabeça, enquanto a outra já é mais fria e calculista e aos poucos ela vai começando a amolecer e a gostar da ninja. Outro com uma pegada parecida, que também foi uma boa surpresa, e quanto mais a gente vê melhor ele vai ficando, é o Rock wa Lady, um anime com tema de música, só que envolto de uma escola só para garotas, onde elas têm que manter toda uma classe, personalidades de dama. Só que uma delas é meio deslocada das demais, porque a mãe dela casou com um ricaço, então ela não foi sempre alguém de classe alta, mas até que se passa muito bem por uma. O problema é que ela ama tocar guitarra, rock puro, e não violino, que é ensinado pra elas. E o legal é que ela dá umas deixas de saber demais sobre assuntos voltados pro rock e fica depois tentando se explicar. Isso até o momento em que ela acaba indo em um lado meio vazio da escola e conhecendo lá uma garota que, assim como ela, mantém a pose de dama, mas ama tocar, nesse caso, bateria. Aí começam a se ver e a treinarem cada vez mais, elas ficam totalmente agressivonas, uma xingando a outra porque poderia tá melhor, e aos poucos a gente tem cada vez mais outras personagens adentrando nesse grupo, uma descobrindo o segredo da outra, mostrando que é isso que realmente gostam de fazer, até decidirem montarem uma banda. Agora, o Teogonia, que é um anime mais mediano, de orçamento médio a baixo, e olha que eles conseguiram fazer uma obra muito bacana e divertida, onde na história a gente tem um garoto que vive em uma pequena vila e em um mundo onde os humanos a todo momento estão se protegendo e tendo que lutar contra vários tipos de criaturas, mas, pelo menos ao derrotar esses monstros, eles conseguem uma certa substância que, ao consumirem, ficam mais forte e eleva os poderes de quem tem. Isso até que o garoto acaba se acidentando e começa a ter visões de um mundo estranho, cheio de tecnologia e a saber de coisas que não existem ali, como a magia. Só que ao tentar aprender sobre isso, ele realmente consegue utilizar, e aos poucos vai ficando cada vez mais forte, vai descobrindo os segredos desse mundo, sobre os deuses, enquanto ele vai crescendo tanto em poder quanto em conhecimento e tenta proteger a todos ao seu redor. O Lazarus, o anime do protagonista brasileiro, que demonstrou muito bem essa nacionalidade dele, onde ele já começa o anime ali preso, e a grande habilidade que ele tem aqui é de fugir de prisões e outros lugares. E foi um anime que desagradou uma parte do pessoal, provavelmente porque é uma ação que não tem tanta ação, ao menos não aquela tão pegada e intensa a todo momento. É mais com alguns conflitos pequenos, alguns até mais verbais,
e puxado mesmo para uma ficção mais leve. Mesmo assim, para quem gosta de uma pegada mais light, aqui a gente tem um mundo onde foi criada uma droga que cura tudo, e aí geral tomou, faceirinhos, achando que ela era só alegria, até o momento em que o cara que a criou some e depois volta igual o Mr. M, dizendo que na realidade ela é um veneno que vai empacotar todos em pouco tempo, a menos que qualquer um o encontre em até 30 dias e pegue a cura que está com ele. Para isso é criado um grupo com agentes de elite, cada um com grandes habilidades em algo específico, para achar a bendita cura. No romance não tão romântico assim da lista, o Kowloon Generic Romance, muito mais puxado por uma ficção melancólica, com um mistério bem envolvente, que somada a esse tipo de animação dos anos 90, só que mais limpa, e os personagens com traços e personalidades bem exageradas, tornou tudo melhor ainda. Sobre uma corretora de imóveis que tem como colega um cara que parece ter grandes segredos, e sempre que tá junto dele ela tem uma sensação de nostalgia, como se já o conhecesse há muito tempo. O engraçado é que mesmo eles tendo personalidades e momentos que parece meio que entrar em conflito, eles têm uma rotina um tanto quanto íntima, até umas provocações mais sutis, onde reside o romance. O problema é que a cidade onde eles moram é feita por um artefato tecnológico com becos estranhos que às vezes somem do nada, e a garota, aos poucos, sente que tá faltando algumas partes da sua memória, hábitos que não reconhece como seus e uma sensação a todo momento, tipo de um déjà vu. E enquanto o relacionamento deles vai se aprofundando, ela vai descobrindo os segredos tanto da cidade, quem ou o que ela realmente é, quem são as pessoas ao seu redor e por que o seu colega parece esconder e saber sobre tantos mistérios. O End Shirley foi outro ótimo anime para quem curte aquela pegada de história slice of life mais tranquilinha, com alguns pontos de drama e aventura e até superação. Essa história que na realidade tem livros, tem filmes, tem série estilo live action, já teve outros animes e agora recebeu uma nova versão. E perfeitamente conseguiram captar aqui a personalidade de cada um dos personagens. É tão bonitinho e fofinho ver a garotinha ali sendo alguém totalmente fora da caixa. Isso porque a história é de uma órfã que foi adotada por engano. Na realidade era para ser um garoto para ajudar na fazenda de dois irmãos. Só que mesmo ela sendo magrinha, ruiva e toda voada e sonhadora, eles acabam ficando com ela porque é ela que mais precisa deles. E aos poucos ela vai cativando todos por onde passa, e como é legal de ver ela persuadindo as pessoas, às vezes falando tudo na cara, as coisas. E eu ainda achava que ia adaptar só a parte dela ainda criança em uma primeira parte, mas não. A gente tem literalmente todo o ciclo, com ela crescendo, tendo a despedida de alguns personagens e o rumo geral da sua vida. Em Shin Samurai Den Yaiba, um remake do anime de mesmo nome lá dos anos 90 e que é a definição perfeita de divertido, porque é aquele anime com muita ação mais frenética, uso de poder, monstros e seres bizarros, só que também tem uma comédia muito forte, assim como as várias aventuras e crescimento que o personagem tem ao longo da história. E aqui a gente tem um garotinho que viveu a vida toda na floresta, treinado por seu pai para se tornar um grande samurai. Porém, ao voltar para o Japão, ele se depara com várias coisas que nunca tinha visto, até vai morar junto de um amigo do seu pai, que tem uma filha, e eles têm um leve, bem sutil mesmo, contato romântico, que é quase imperceptível. E depois disso, ele acaba encontrando um rival à altura, com quem ele quer, na realidade, fazer uma amizade, mas no fim não é isso que acontece, porque o cara fica a todo custo querendo derrotar o garotinho, buscando poder até mesmo em forças sombrias, virando quase uma luta do herói versus vilão em um mundo moderno. O Apocalipse Hotel, esse foi a grande surpresa da temporada. Aquele anime secreto que muita gente não viu, mas caramba, ele tem uma aventura mais light extremamente boa. E ele passa por tantos temas que é difícil a gente escolher um só para definir. Mas aqui a base da história é a Terra, em um futuro que a humanidade teve que fugir em naves porque tinha um vírus que estava levando todos de base, e o planeta começou a voltar para sua forma original, basicamente, onde praticamente tudo parou de funcionar, menos um hotel no Japão. Isso porque todos os funcionários desse lugar são robôs e estão aguardando o retorno do dono, que tinha dito que voltaria assim que conseguisse. Só que já se passaram 100 anos e ninguém apareceu, mas eles mantêm uma rotina diária que é bem solitária e melancólica. Isso até o momento em que aparece um ser para se hospedar no hotel, que eu não vou dizer quem ou o que é para não dar spoiler desnecessário, mas ao longo do tempo mais e mais
coisas vão aparecendo, fazendo a rotina ficar cada vez mais movimentada, e a robô principal vai aos poucos mostrando ter cada vez mais sentimentos humanizados, sentindo saudade, o peso do tempo e a dor de perder alguém ou até a própria vida. E dentre as várias aventuras, uma mais maluca que a outra que vão passando, tem o dia a dia das tarefas no hotel e também tem outras coisas mais sutis, só que são muito boas quando, por exemplo, ela bebe uísque pela primeira vez, que ela conclui uma missão secundária que desbloqueia alguma coisa, e tem várias dessas missões, uma melhor que a outra. E sério, disparado, ela é a melhor personagem da temporada, se não até do ano, porque ela é muito legal em todos os sentidos. O Vigilantes do Boku no Hero Academia, que eu não tinha curtido muito o iniciozinho dele, que é mais basicão, só que depois, no decorrer, ele vai se tornando muito legal. Porque mesmo que se passe no mundo do Boku no Hero, só que bons anos antes da série original, e os poderes tanto dos heróis quanto dos vilões não são tão imensos assim, tem o passado de alguns deles sendo contado. Isso com um foco em um garoto comum, com uma individualidade meia bomba, mas que sempre quis ajudar as pessoas, e para atuar como um herói, mesmo sem a licença oficial, ele acaba se envolvendo com outras duas pessoas que, assim como ele, são mais fraquinhos, virando um herói legal. Aos poucos eles vão enfrentando alguns vilões menores, só que acabam adentrando sem querer em uma trama de conspirações maiores. Aí temos a história do passado de cada um do grupo sendo revelada, o garoto meia bomba vai entendendo que os seus poderes podem ser utilizados de outras formas, e na real, ele até consegue sim, com muito esforço e trabalho duro, ser um grande e forte herói. O Donghua, o anime chinês To Be Hero X, que recebeu a maior nota da temporada, e tem uma premissa bem simples de início, que é um mundo onde as pessoas podem virar heróis e vão ter as suas forças e poderes baseados na quantidade de confiança que o povo tem sobre cada um deles. Aí tem um top 10 maiores heróis e todo ano uma competição para escolher o X, que seria o mais forte e melhor de todos. O problema é que isso é quase uma sinopse bait, porque sim, isso acontece, mas não é exatamente sobre isso o anime, porque a gente tem a história de cada um dos novos heróis sendo contadas, desde o passado deles, explicando seus poderes e como chegaram até o topo. Além disso, tem toda uma trama, várias conspirações envolvendo alguns heróis antigos e novos, e até o atual X, onde pode estar manipulando toda a história, dando além de muita ação, algo mais voltado para o suspense e mistério. E o mais bacana é que até a própria animação, que fica alternando ali entre o 2D e 3D, ela tem uma explicação do porquê, então tudo aqui faz parte do mistério, nada é sem querer. Fazia tempo que eu não ficava criando tantas teorias assim para um anime. É genial. E por último ainda, como se fosse um extra, outro Donghua, o Super Cube, que na realidade ele lançou em março, mas teoricamente ali ele faria parte da temporada de abril. E é um anime cheio de ação, com uma história até bem legalzinha, onde um cara acaba brigando com um líder de uma gangue e nisso cai em um rio, e lá embaixo ele encontra um cubo que lhe concedeu poderes, o que de início ele quer só usar para se vingar, mas acaba tendo que usar isso em uma trama muito maior, quando a garota por quem ele é apaixonado é sequestrada, e para resgatá-la ele vai ter que passar por várias pessoas, algumas também com grandes poderes, o que gera algumas boas e insanas lutas. A trama toda não fica só nisso, porque depois de uma sequência bem inesperada, ele acaba sendo recrutado e virando uma espécie de agente em uma organização que sabe sobre o Supercubo, fazendo a história então ter algumas tramas a mais. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e deixem nos comentários qual outro anime deveria fazer parte desse vídeo e ainda quais foram os que você mais gostou da temporada de abril. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!